Noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E eu quero agradecer a todas vocês que entraram em contato comigo essa semana. E olha, eu tenho que falar a vocês porque a maioria é de mulheres. E vocês vieram me falar de como foi legal poder ter falado desse poder do feminino, de como ele se expressa e quais são as formas da gente manifestá-lo. Mais do que isso, de saber que nesse segundo nível a gente não só trabalha com essas forças, mas também trabalha com a nossa criatividade, nossa capacidade de fazer dinheiro, nossa capacidade de acolher, de ser parceiro de nós próprios e aí escolher uma vida mais prazerosa, mais rica, mais próspera. E nessa linha da gente continuar falando, né, dessa manifestação no mundo físico, e o primeiro, o segundo e o terceiro nível nada mais são do que a nossa capacidade de manifestar, de concretizar coisas, a gente chega no terceiro. E o terceiro, também conhecido como plexo solar, fala da nossa posição no mundo, no lugar que a gente ocupa, na nossa busca ou não por reconhecimento, por fama, por trabalho. Aqui é a sede do trabalho, da autoconfiança, da autoestima. Tudo isso está relacionado a esse terceiro nível. Então vejam, e aí quais são os órgãos relacionados? Nosso tubo digestivo, basicamente, e aqui eu estou falando de estômago, fígado, baço, intestinos, até os rins que estão na região lombar posterior lá atrás, está ligado a isso. E na antroposofia também é o sistema motor. É metabólico, que é toda essa produção que vem do tubo digestivo, que produz a energia para a gente usar, né? Toda a vitalidade, a capacidade de absorção, a produção de energia para nutrir célula. Mais do que isso, para garantir nossa vitalidade, para atuar, para concretizar, para fazer com que a nossa vontade prevaleça. Então é super importante ter esse nível equilibrado. Mas vocês lembram quando as pessoas falavam, olha, eu senti, e quando a pessoa fala sente, ela consegue colocar a mão na barriga e falar, ai, o que é isso que eu estou sentindo aqui? Essa percepção instintiva das entranhas, essa sensação que você não sabe de onde vem, mas que faz com que você se sinta bem ou mal nos lugares, também está nesse nível. Essa capacidade que a gente tem de perceber que ela não é racional. A gente percebe energeticamente o que está acontecendo à nossa volta. Não é à toa que vocês já devem ter lido por aí vários livros falando que o cérebro ou o intestino é o nosso segundo cérebro, porque ele tem milhares de terminações nervosas e ele consegue perceber, captar tudo ao mesmo tempo que está acontecendo fora, e a gente percebe nas entranhas. Essas são as entranhas. É uma percepção que você não sabe nem de onde vem, mas ela chega lá. E se eu estou falando, então, do meu posicionamento, do lugar que eu estou ocupando, de como eu sou visto, da minha autoestima, do meu jeito, eu vou trabalhar com duas polaridades. Claro, só um tempo. Vocês que estão vendo isso aqui depois, que foi uma outra coisa que eu recebi, que muitas estão vendo isso só depois que eu deixo pendurado isso lá na minha página do Instagram, então sem problema. Hoje a gente vai falar do seu posicionamento, do lugar que você ocupa, de como você é visto, de como você quer ser visto e se você busca ou não essas coisas. E aí eu tô falando que a gente tem duas polaridades básicas, né? Aquela pessoa que sente que ela tá com, como é que eu vou falar, com uma autoestima baixa, que ela não tem confiança em si mesma, que ela é insegura, ou então aquele que é cheio de bravata, sabe aquele fanfarrão, aquele que fala demais, aquele que se acha muito, mas porque por dentro ele é muito pequenininho ou se sente muito pequeno. Então eu estou falando de duas polaridades, aquele que se auto-engrandece
e aquele que se esconde. Eu vou para lá ou vou para cá. Aquele que é arrogante e aquele que tem uma autoestima baixinha. E essa polaridade do ego, que ele pode estar demais ou ele pode estar encolhido. Oi, João. Oi, Mônica. Quando ele está expandido, e aí a pessoa se acha, é aquele tal que se acha, que desdenha do outro, ou o contrário, ele tem um puta complexo de inferioridade e ele se encolhe. Quem ajuda essa situação é Sunflower. Vocês já olharem, o Sunflower nada mais é do que o girassol. É aquele movimento que ele vai buscando a luz todo o tempo. E ele se fecha quando está na escuridão. É exatamente esse movimento. Eu me coloco enquanto ser. Eu deixo a minha luz brilhar. E essa essência é muito útil para todos nós. Quando a gente tiver essa oscilação de um dia se achar que não está com nada e no outro dia, para disfarçar isso, achar que é o tal, ou aquelas pessoas que de fato se acham muito mais do que são na verdade. Então essa é a essência que ajuda a gente a equilibrar esse ego. Mas, e é isso que eu tenho visto com muito mais frequência, gente, são aquelas pessoas que não conseguem qualificar as coisas que elas fazem, sabe? Desqualificam os trabalhos, as tarefas, o caminho que elas tiveram, o aprendizado que fizeram. Sabe essas pessoas que têm um complexo de inferioridade? Que a coisa do outro é sempre melhor, que a sua tarefa nunca é boa o suficiente, que ela nunca vai ser capaz de fazer o que o outro faz. Ela se compara e se joga para baixo. Ela não tem força, ela não consegue. Ela acha que o outro faz melhor, que a grama do vizinho é sempre mais verde que a dela, e ela começa a sofrer. E ela sofre tanto e ela acha que é tão pior. Ou então que ela começa a melhorar e começa a conquistar as coisas. Oi, Fabiana, e ela não valoriza o caminho, a conquista. Gente, presta atenção. Às vezes vocês estão saindo de um momento muito difícil e começam a melhorar. E começa a melhorar e começa a conquistar coisas, mas sabe, tem sempre alguém que está lá na frente e vai ter. E aí quando você vê que você já está conseguindo a sua casa, ou o seu carro, ou o seu trabalho, não ganha uma fortuna, mas começou a ganhar e ontem você não ganhava nada. Sabe? Sabe essa história daquele que não valoriza o caminho que percorreu, que ele olha, traz um chicotinho e fica se batendo? Gente, Buttercup. Sim, aquele amarelo forte, vibrante, que protege seu plexo solar e faz, não, eu sou capaz, eu posso, minha tarefa é boa, eu vou aprender e vou fazer. Ao invés de ficar sempre se comparando e achando que é o pior, ou que faz pior, ou que nunca faz o suficiente. Essa é uma das piores coisas que a gente vai fazer com a gente mesmo, porque a gente não se estimula a fazer as coisas, a gente não se reconhece. E aí, o que essas pessoas fazem? Elas precisam sempre da validação externa. Precisa sempre que o outro reconheça que ela caminhou, que ela fez, que o trabalho dela é bom. Sabe essas pessoas que ficam o tempo inteiro correndo atrás de que alguém reafirme o seu lugar, a sua posição, a sua capacidade? Onde isso vai levar, gente? E se você tiver que fazer o trabalho sozinho? E se não tiver margem de comparação? Você vai sempre achar que você é o pior de todos? Para de colocar o seu poder na mão do outro. Aprenda. Cai, levanta, aprende e vai.